A importância de nós considerarmos a estética e a poética em psicologia fenomenológica existencial, né, é exatamente que poética, estética e existência são sinônimos. Né? Muito própria e especificamente, poética, estética e existência são rigorosamente sinônimos. Né? Em particular, no sentido de que tanto a estética como a poética como a existência se definem como um modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Modo pré-reflexivo, modo de sermos do acontecer, né? Que é vivência de possibilidades que se constituem cognitivamente, né? E que se desdobram como ação, como fenomenação, como fenomenologia. Né? Então, no modo fenomenológico de nós sermos, né? No modo existencial de nós sermos, né? No modo implicativo, compreensivo, né? De nós sermos, fundamentalmente, nós existimos de um modo estético e poético. Né? Isso em específico porque a existência, o fenomenal, a estética e a poética são o modo de sermos de emergência e de desdobramento de possibilidades como fenômeno, como ação. Né? O termo estética, né, tem origem na Grécia, né, como muito de nossa cultura, muito de nossa filosofia, né, e em específico o termo estética surge da designação de um vento que sopra durante uma determinada época do ano na Grécia. Né? E esse vento impulsiona a vela dos navios e impulsionava os navios a saírem ao mar, né, numa determinada época do ano. Né? Marítimos, né, os gregos têm na sua cultura, na sua filosofia, né, muitas metáforas maríticas. Né? E esse vento que sopra e impulsiona os navios a fazerem-se ao mar, né, esse vento chama-se de estésio. Né? É o vento estésio ou o vento estésico, né, que sopra uma época do ano e impulsiona a vela dos navios, fazendo os navios fazerem-se ao mar. Né? Os gregos, em específico, né, ao entenderem que nossa vivência pré-reflexiva, né, que a vivência de nossa consciência pré-reflexiva, né, compreensiva, implicativa, é vivência de possibilidade, né, vivência de uma força que se desdobra, né, eles identificaram o impulsionamento que essa força promove, né, com o impulsionamento que o vento estésio promove na vela dos navios, fazendo com que os navios façam-se ao mar. Né? Quer dizer, então, o modo sensível de nós sermos, o modo de sermos da sensibilidade, né, fenomenológica existencial, o modo pré-reflexivo de nós sermos, né, para os gregos passa, então, a ser designado como estesia. Né? Então, a estesia é o modo de sermos que, analogamente, né, ao modo da vivência do vento estésio, que impulsiona as velas dos navios, né, o modo da estesia de nós sermos é o modo de sermos da vivência de um impulsionamento. Né? A possibilidade como força, né? A possibilidade como potência, né? Se desdobra e é um impulsionamento, né? Que é o próprio desdobramento da ação, a própria pressão que se constitui como expressão, né? Como ação que é cognitiva, que é fenomenológica, que é existencial. Né? Então, esse modo de sermos da estesia, né,
a vivência desse modo de sermos da estesia, que é a vivência da possibilidade, do desdobramento de possibilidades, os gregos chamaram de estética, né? Então, a estética é o modo de ser, né, de nossa sensibilidade, né, no qual nós vivenciamos a força da possibilidade e o desdobramento da possibilidade, no que nós chamamos de ação, no que nós chamamos de fenômeno, né? A sensibilidade, né, da possibilidade, do desdobramento da possibilidade, né, reside exatamente, né, na qualidade de que a possibilidade, a força de nossa vivência reflexiva, né, a força que se constitui como cognição, né, e que se desdobra na ação, tem um caráter formativo, tem um caráter criativo. Quer dizer, a possibilidade é força, mas não é força bruta. A possibilidade é força plástica, é força criativa, é força formativa, né? Quer dizer, e nesse, né, caráter formativo da possibilidade, né, a possibilidade se desdobra de um modo plástico e detalhista, né? A possibilidade, no seu desdobramento, o desdobramento da possibilidade, a vivência da ação fenomenológica, a vivência estética, né, é uma vivência que se desdobra de totalidades significativas, né, e se direciona formativamente, criativamente, né, no sentido de constituir, né, totalidades significativas até o seu detalhe, né, até o seu detalhamento maior, enquanto vivência de formação de figura e fundo e enquanto vivência de formação de coisas, né? Então, a vivência da possibilidade, o desdobramento da possibilidade, da força que é a possibilidade, é que ficou entendido como análogo ao vento estésico, né? De um modo tal que o modo de ser, o nosso modo de ser, de vivência da possibilidade, de desdobramento da possibilidade, de criação, de formação, de vivência formativa e de formação de coisas, né? Esse modo de ser fenomenológico existencial passa a ser designado como estesia e a sua vivência é a própria estética. Então, nesse sentido, estética coincide com a existência, coincide com o fenomenal, que é a vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidade, né? No mesmo sentido, a poética se confunde com o sentido de estética e se confunde com o sentido de existência, né? Porque a poética, em específico, né, é a ética da poiesia, né? É a ética da poiesis enquanto vivência de possibilidade, né? Então, e do desdobramento de possibilidades, vivência do caráter formativo, né, criativo de desdobramento da possibilidade, né? Observe que poiesis tem o mesmo prefixo que potência, né? Tem o mesmo prefixo que possibilidade, né? Prefixo esse que significa força, né? Força que se desdobra na nossa vivência fenomenal e que cria, e que é força criativa, né? De um modo tal que a vivência desse modo de ser da força, que é desdobramento de possibilidades, é entendida também pelos gregos como poética, né? Poética, que é a ética da poiesis, ou seja, que é a ética da vivência da possibilidade e da vivência do desdobramento criativo, fenomenativo e existencial da possibilidade, né? De um modo tal que estética, a ética da estesia, a ética da sensibilidade, que é a vivência sensível do desdobramento da possibilidade e de sua criação, né? Que vai ao detalhe, que vai ao detalhamento maior, que vai à criação detalhista, né? E poética, né? A estética e a poética coincidem com o mesmo processo de desdobramento da possibilidade.
de desdobramento das forças criativas que são as possibilidades e que se dão em nossa vivência fenomenológica, né? Em nossa vivência especificamente existencial, né? A existência é, em específico, a palavra existência, inclusive, contém a palavra sístole, né? Ex-sístole, né? Quer dizer, é a habitação no movimento de desdobramento de uma sístole, né? E essa sístole é exatamente o desdobramento da possibilidade, o desdobramento de força, né, criativa, de força formativa, né, que é característica de nosso modo pré-reflexivo de ser, né? Então, a existência é essa sístole, que é diástole, né, na medida em que é expansiva, no momento em que as possibilidades estão emergindo enquanto força, multiplamente, né? E nessa multiplicidade se dá um movimento expansivo da sístole e, em seguida, um movimento propriamente sistólico, né? Expressivo, pressivo, né? Do desdobramento da possibilidade, né? Quer dizer, então, existência é desdobramento de possibilidade. Poiese é vivência também do desdobramento de possibilidade, né? E estética é também vivência do desdobramento de possibilidade, né? Quer dizer, então, estética, poieses e existência coincidem, né? Então, numa perspectiva fenomenológica existencial, e em particular numa perspectiva fenomenológica existencial, né, que deriva da perspectiva do Nietzsche, né, essa força da possibilidade é em si uma força afirmativa, porque ela é força, né? Quer dizer, ela, né, na sua forma afirmativa, né, ela se dá como esse desdobramento de uma potência criativa, né? Como desdobramento de uma força que é criativa. Então, ela é afirmativa em si, mas ela não é força bruta, ela é força plástica, né? Ela é força de criação, né? A possibilidade é uma força afirmativa, mas eminentemente criativa, né? E nesse processo criativo, a possibilidade, né, na dialógica do seu desdobramento, ela requer de nós a afirmação, né? A possibilidade só se desdobra se nós temos uma atitude afirmativa com relação a ela, né? Então, a possibilidade é a afirmação, né? E nós afirmamos a afirmação que é a possibilidade. E com isso nós somos o desdobramento de possibilidade e com isso nós criamos efetivamente, né? No modo de sermos da existência, no modo de sermos da estética, no modo de sermos da poética, né? Então, o Nietzsche fundamentalmente, né, vai entender a vida como esse processo estético e poético, que é a existência, né? E a vida é um processo eminentemente afirmativo enquanto desdobramento de possibilidades, né? E que demanda, que requer de nós outros, né, a afirmação da afirmação que é a possibilidade estética e poética, né? Quer dizer, a qualidade da existência, né, a qualidade, né, do processo fenomenológico existencial de nós outros, né, tem a mesma qualidade da estética e da poética, né, e requer fundamentalmente de nós, né, uma atitude experimental afirmativa, uma afirmação experimental da vivência de possibilidades e do desdobramento de possibilidades, né? Bem no sentido estético do termo, né? A vivência da possibilidade é força, né? Mas contém um alto grau de incerteza, né? Ou seja, a incerteza é intrínseca à afirmação da possibilidade. O caráter experimental, em grande parte, reside exatamente, né, na afirmação, né, da força de uma possibilidade que, ainda que seja força em desdobramento, né, contém um alto grau de incerteza,
e que demanda de nós correr o risco, arriscar, tentar, né, desdobrar uma possibilidade que, enquanto força, né, se oferece como merecedora de afirmação, mas que não oferece a certeza, né, do processo criativo, né, na afirmação, né, que nós mobilizamos com relação a ela. Quer dizer, então, a afirmação e a afirmação da afirmação, a possibilidade como afirmação e a nossa afirmação da possibilidade é o sentido de uma perspectiva fenomenológica existencial, né, que envolve o desdobramento da possibilidade e a criação, né? A criação só se dá nesse modo experimental, né, que é eminentemente existencial e que, por isso, é estético e é poético, né? E que, na afirmação, traz a força da possibilidade como uma força criativa, né? Como uma força sensível, né? Que, a partir da nossa afirmação, se desdobra e cria, né? E é permanentemente disponível desde que nós nos identifiquemos, né, com a existência como estética, com a existência como poética, né? Quer dizer, nessa ótica, né, o Nietzsche enfatiza e coloca, né, que a existência, né, a natureza, né, da existência, não é? A qualidade da existência, né, é a mesma qualidade da arte, né? Quer dizer, a existência, na verdade, é uma arte da existência, né? O que significa dizer que a existência é uma estética, a existência é uma poética, né? E do mesmo jeito que nós engendramos o processo artístico criativo, né? Do mesmo jeito que pela afirmação da afirmação nós criamos artisticamente, na experimentação artística, né? Da mesma forma, nós criamos em termos existenciais, né? A criação existencial é uma criação que envolve a afirmação de uma possibilidade que é incerta no seu desdobramento, mas que permite uma dialógica afirmativa, né, em nós outros, enquanto desdobramento de possibilidade e enquanto processo criativo, estético, poético, né, existencial.